paz do Senhor a todos os ouvintes do canal Leitura Diária EBD. Eu me chamo Kelly, sou membro da Adcol em Jockey Club. Meu comentário será da lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O tema da leitura diária de quarta-feira é a pregação do Evangelho a todo tipo de pessoa. A base bíblica dessa afirmação está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Desde o Antigo Testamento já havia sinais que Deus tinha algo reservado também para os não hebreus. Temos como, por exemplo, o povo de Nínive. Jonas é enviado e não queria ir porque ele conhecia o caráter de Deus. Veja o que ele vai dizer em Jonas capítulo 4, versículo 2, parte B. Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Em Mateus capítulo 1, versículo 5, tem um registro de duas estrangeiras na genealogia de Jesus, a saber, Raabe, uma cananeia, e Rute, uma moabita. Então, já no Antigo Testamento, haviam evidências que Deus tinha algo para além dos hebreus. Observe como o Senhor fala a Abrão em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, parte B. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, apontando para o Messias que viria dos descendentes de Abrão, que é o Senhor Jesus. Todas as famílias da terra expressa uma amplitude, é além dos descendentes dele. Jesus vai trazer mais evidências que a sua missão derrubaria muitos muros, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não desprezou a fé de uma Ciro-fenícia, uma estrangeira. Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Após cumprir a missão da crucificação e ser ressuscitado, ele vai deixar claramente a missão da igreja, como está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus cumpriu sua missão de morrer pela humanidade e nós, como igreja, precisamos cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho a todos, sem distinção, sem impor condições, sem preconceito, sem barreiras. Efésios capítulo 12, versículo 13 ao 14 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. E o Espírito Santo, meus irmãos, move a igreja no cumprimento dessa missão. Ele vai conduzindo, fortalecendo, quebrando as dificuldades, como está em Atos no capítulo 10, quando nos mostra a respeito da salvação do gentio Cornélio. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.